Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho. E como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações. Show? E assim, toda vez que aquele gráfico, tabela ou aquela questão, e nós vamos ter muito aqui na nossa aula, chamar a sua atenção, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e aí você vai desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, os cálculos químicos ou a famosa estequiometria. Show? E estamos trabalhando em vários vídeos os casos gerais da estequiometria. No vídeo de hoje, nós vamos ter uma situação envolvendo, olha só, duas ou mais perguntas. Ou seja, nós vamos ter uma situação onde vão aparecer duas, três perguntas. Então, vão ser 2, 3 ou mais cálculos. Show de bola? Vamos apenas fazer mais alguns cálculos, mas a linha de raciocínio será a mesma, como já visto nos vídeos anteriores, certo? Bom, estequiometria ou cálculo estequiométrico vem do grego stoicheon, quer dizer elemento, mais metron, medição. É o cálculo das quantidades de reagentes ou produtos das reações químicas, feito com base nas leis das reações e executado, geralmente, com o auxílio das equações químicas devidamente balanceadas. Olha só, turminha, o cálculo estequiométrico ele está pautado nas leis ponderais, lei de Lavoisier, lei de Proust, ou seja, conservação da massa, na proporcionalidade dos reagentes e produtos e nas leis volumétricas, aquelas que vão falar do volume dos gases. E também está pautada nas equações químicas. Então, a gente vai precisar ler a questão, e traduzir essa questão, reescrever na forma de uma equação química. Show de bola, turminha? Bom, a resolução do cálculo estequiométrico, nós podemos resumir em 3 passos, em 3 etapas. Primeiramente, escrever a equação química mencionada no problema. Então, na questão, ela vai relatar uma reação. E essa reação nós vamos escrever na forma de equação, para poder visualizar, turminha, o que realmente está acontecendo, ok? Escrita essa equação, nós vamos fazer o balanceamento e acertar os coeficientes. O balanceamento é fazer com que tenhamos a mesma quantidade de átomos, tanto no reagente quanto no produto, tá certo? Feito isso, nós vamos descobrir a proporcionalidade entre reagentes e produtos. Porque uma reação química ela não acontece de forma aleatória, ela vai seguir uma proporção. E a gente descobre a proporção quando a gente acertarmos os coeficientes, ou seja, fazer o balanceamento. E por fim, nós vamos estabelecer uma regra de 3 simples, através das grandezas mencionadas, massa, massa molar, volume molar, quantidade de partículas, quantidade de moléculas, show? Número de mols. Então, com base nessas grandezas, vamos estabelecer uma regra de 3 simples. O cálculo estequiométrico, ele a priori, a princípio, parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. Porque a gente vai resolver, turminha, através de uma regra de 3 simples. E o nome já diz simples. Show de bola? Vamos a um exemplo. Olha só. Nós vamos tratar nesse vídeo de questões que vão envolver 2 ou mais perguntas. Então, fique atento. Ó. O minério Blenda, ZNS, foi fortemente aquecido na presença de oxigênio, produzindo óxido de zinco e anidrido sulfuroso. Turma, esse primeiro texto
Ele está falando de uma reação química. Então, mais na frente, quando a gente for resolver, vamos ter que transformar essa reação em uma equação. Calcule as massas em gramas de anidrido sulfuroso, sulfeto de zinco e óxido de zinco, que poderá ser obtido a partir de 24 gramas de oxigênio. Então, na verdade, ele quer que a gente determine a massa de todos os componentes dessa reação. Observe que nós colocamos duas cores para destacar. Lógico que na pergunta do Enem, na pergunta da UEMA, por exemplo, ou mesmo na prova que você vai fazer, lógico que não vão aparecer essas cores. Eu coloquei essas cores para a gente destacar duas informações importantes. E aí, quando você estiver resolvendo a questão, você vai ter que ter essa habilidade, beleza? De identificar o quê? O dado do problema. Qual é o dado aqui? Obtido a partir de 24 gramas de oxigênio. Esse é o nosso referencial, é o nosso norte. O que está em amarelo, turma, é a pergunta, justamente o que o autor da questão quer que você determine. Então, nós precisamos dessa habilidade, ok? Bom, vamos lá. Turminha, tudo se passa como se tivéssemos de resolver vários problemas na mesma questão. Por quê? Porque eu tenho aqui na verdade, eu tenho nessa situação 3 perguntas. Então, é como se fosse, na verdade, 3 cálculos que precisamos fazer. Então, nós vamos determinar a massa para o sulfeto de zinco, certo? Eu vou pegar aqui a equação, show, e vou estabelecer o quê? Uma regra de 3. A questão, ela trata do sulfeto com o oxigênio, certo? O sulfeto de zinco, eu vou voltar aqui a tela, olha só. Nós temos aqui a informação das massas molares. Se você quiser printar, pronto. Nós temos aqui, as massas molares. Para o sulfeto de zinco, 97, certo? 97. Então, vai ficar 2 vezes 97, que vai estar reagindo com 3 vezes 32, onde esse 32 é a massa molar do oxigênio. O 2 e o 3 são os coeficientes, 2 e o 3. X gramas do sulfeto vai reagir com 24 gramas do oxigênio. Montamos uma regra de 3. Vamos resolver meios pelo extremo, certo? Já isolando o x, 2 vezes 97 vezes 24, dividido por 3 vezes 32. Observando a tela, eu fiz algumas simplificações, mas se você quiser, você pode fazer o cálculo direto, fazer toda a multiplicação, certo? E depois executar a divisão. Então, feito todas as contas, 48,5 gramas para o sulfeto de zinco. Vamos repetir esses procedimentos para determinarmos, certo? A massa do óxido de zinco e para a massa do SO2. Então, para o óxido de zinco, a relação é oxigênio com o óxido, certo? O mesmo princípio. 3 vezes 32 está para 2 vezes 81. 81 é a massa molar do óxido de zinco. 24 gramas vai estar para Y. Estabelecendo a regra de 3, isolando o Y, quanto ele vai valer? 40,5 gramas. Turminha, para o SO2, então vamos relacionar o oxigênio com o SO2, certo? 3 vezes 32 vai estar para 2 vezes 64. 64 é a massa molar do SO2. 24 gramas vai produzir Z. Estabelecendo a regra de 3, meio pelo extremo, isolando o Z, a incógnita Z, eu vou encontrar um valor de 32 gramas, certo? Então, é como se repetíssemos, certo, 3 vezes o cálculo. É o mesmo princípio, só que como são 2, 3 perguntas, a gente vai repetir. Olha só, uma segunda forma de resolver seria a gente já trabalhar com a quantidade de mols, ok? Com base naquela massa e conhecendo a massa molar, nós podemos determinar a quantidade de mols. Para o oxigênio, como eu tenho, olha só, 32 gramas,
e a massa molar vai valer 34, então eu vou ter um valor, olha só, de 0,75, certo? Então, a quantidade de mols de sulfeto de zinco que vai reagir com 0,75 mols do oxigênio. Vamos voltar lá para a equação, montar a regra de 3 e eu determino que vão ser necessários 0,5 mol do sulfeto de zinco. Conhecendo esses dois valores, olha só o que a gente pode estabelecer aqui. Ó. A equação me diz que 2 mols do sulfeto reage com 3 mols do oxigênio, que vai estar produzindo 2 mols do óxido de zinco, 2 mols do SO2, do dióxido de enxofre. Como nós temos 0,75 para o oxigênio, 0,50, certo, para o sulfeto de zinco, seguindo a proporção da reação, se eu tenho aqui 0,50 para um coeficiente 2, eu vou ter 0,50 para outro coeficiente 2, que no caso é o óxido de zinco, e novamente 0,50 para o dióxido de enxofre. Beleza? Como que eu faço para transformar isso em massa? Porque a pergunta fala em massa. Olha só, o que é o número de mols? Massa em gramas pela massa molar. Então, quem vai ser a massa em gramas? O número de mols vezes a massa molar. Olha só, 0,50 vezes a massa molar do sulfeto de zinco, 48,5 gramas. E assim nós vamos transformar, conseguir transformar todos os outros elementos. Show de bola? Podemos fazer um cálculo trabalhando com a massa, ou então podemos transformar para número de mols. Show de bola? Vamos a algumas questões. Olha só, turminha. Mergulha-se uma barra de 3,27 gramas de zinco metálico em ácido nítrico diluído até a dissolução total do metal. Primeiramente, escreva a equação química da reação que ocorre, indicando os nomes dos produtos formados. Então, ele quer que a gente escreva a equação. O que ele falou? Que é o zinco, Zn, reagindo com o ácido nítrico, o HNO3. Então, eu preciso agora saber traduzir, saber converter um nome na fórmula química. Ok? Essa é uma reação de deslocamento. Então, o zinco ele vai deslocar o hidrogênio. Quando o hidrogênio sai, ele sai na forma de H2, gás hidrogênio. E aí o zinco vai fazer a ligação com o NO3, o nitrato, tornando-se o nitrato de zinco. Então, eu tenho aqui o nitrato de zinco mais o gás hidrogênio. Pronto. Letra A, resolvida. Colocamos a equação e escrevemos os nomes dos produtos. Tem mais outra pergunta. Sabendo-se que as massas molares, aí nós temos a massa do hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e do zinco, certo? Calcule as massas em gramas dos produtos formados. As massas em gramas dos produtos formados. Tudo bem. Primeiramente, olha só, eu vou trabalhar agora com número de mols. Show? Então, quem é o número de mols? É a massa em gramas dividido pela massa molar. Turminha, para o zinco metálico, qual é a massa em gramas? 3,27, ok? E qual é a massa molar do zinco? Olhando aqui, zinco 65,4. 3,27 dividido por 65,4, eu vou ter 0,05 mol. Então, essa é a quantidade de mols do zinco. Agora, eu vou olhar a equação química. Então, a equação química me diz que 1 mol do zinco produz 1 mol do nitrato de zinco e 1 mol do gás hidrogênio, certo? Então, se eu tenho 0,05 mol do zinco, eu vou ter essa mesma quantidade, porque eu vou obedecer à proporção. Eu vou ter a mesma quantidade, 0,05 para o nitrato, 0,05 para o gás hidrogênio. Beleza? Mas, professor, a pergunta fala em massa, gramas. Calcule as massas em gramas. Ok. Eu já tenho o número de mols. Como eu vou determinar a massa? Olha só, como eu quero a massa,
Isolando o valor de M, quem vai ser M? O número de mols vezes a massa molar, ok? Para o nitrato, eu tenho quantos mols? 0,05. E qual é a massa molar do nitrato de zinco? 189,4. Como que eu consegui esse valor? Eu somei todos os átomos que faz parte, certo, do nitrato de zinco. Eu tenho um átomo de zinco, 2 átomos de nitrogênio, 6 átomos de oxigênio. Conhecendo as massas atômicas, eu consigo chegar à massa molar. E fazendo esse cálculo, 9,47 gramas. E para o hidrogênio, o mesmo raciocínio. Eu tenho 0,05 mol, que vou multiplicar pela massa molar do hidrogênio, do gás de hidrogênio. Como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, hidrogênio vale 1, 2 vezes 1, 2. 0,05 vezes 2, 0,1 gramas. Então, a partir de 3,27 gramas de zinco, é possível obter 9,47 gramas do nitrato de zinco e 0,1 gramas do gás hidrogênio. Turma, esse é o cálculo estequiométrico, certo? Não é esse bicho papão todo. Se a gente tiver o conhecimento necessário e você está aprendendo aqui durante as nossas aulas, a gente consegue resolver tranquilamente. Show? Acredito que cabe mais uma questão. Então vamos lá. O gás hidrogênio, ele é facilmente produzido em laboratórios, fazendo-se reagir ferro com uma solução de ácido sulfúrico, de acordo com a equação abaixo. Então aqui nós temos a equação. Pergunto, ela está balanceada? Vamos observar aqui, um átomo de ferro, um átomo de ferro, ok? Eu tenho um grupo SO4, um grupo SO4, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Então, sim, a equação já está balanceada. Ao se reagirem 11,2 gramas de esponja de aço, com excesso de ácido sulfúrico em condições normais de pressão e temperatura, considerando que a esponja de aço seja constituída de puro ferro, somente ferro, qual a massa de sulfato ferroso, turma, o FeSO4, qual a massa de sulfato ferroso produzida e o volume de gás de hidrogênio liberado? 2 perguntas, então vamos lá. Vamos escrever primeiro a equação química, aqui está a equação química devidamente balanceada, e nós vamos estabelecer 2 relações, o ferro com o sulfato ferroso, o ferro com o gás hidrogênio. Com o sulfato ferroso, 56 gramas, que é a massa do ferro, segundo a equação, produz 152 gramas do sulfato ferroso, é a massa molar. Então, 11,2, certo? Que é a massa da esponja de aço, vai produzir X gramas do sulfato ferroso. Regra de 3, simples. Eu vou isolar o X. Quem vai ser o X? 11,2 vezes 52, dividido por 56, meios pelo extremo. Tudo bem? E aí nós vamos fazer a continha. 11,2 vezes 152, dividido por 56. Vou chegar a um resultado de 30,4 gramas do sulfato ferroso. E o volume de hidrogênio? Vou estabelecer o ferro com hidrogênio, certo? Lembrando que, como é volume, não vou trabalhar massa, vou trabalhar volume molar, 22,4 litros. Então, 56 está para 22,4, 11,2 está para 1Y, certo? Vou isolar a incógnita, que é o Y, o volume que estamos procurando, meios pelo extremo, 11,2 vezes 22,4, dividido por 56, turminha. Muito simples, né? Aí, agora, aquele cálculo, aquela matemática simples. Vamos multiplicar e depois dividir. Eu cheguei a um resultado de 4,48 litros. Mas você pode repetir, certo? Esse cálculo, você pode refazer para ver se acertei. Ok, turminha? Então, cálculo estequiométrico envolvendo 2 perguntas, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um cálculo ou 2 cálculos a mais.
mas a linha de raciocínio será a mesma, ok? Pegaram, compreenderam? Turminha, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, beleza? Forte abraço. Valeu.